Vamos fazer agora as análises do UFC Las Vegas número 8, que terá como luta principal o Anthony Smith, que vai enfrentar o Alexander Rakic. Aqui vamos ouvir a análise sempre precisa do Capitão Carisma. E antes de você ouvir, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Aquela coisa toda que vocês já sabem. Na descrição tem um link de todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. E também o Barbie está prestando consultoria de apostas, então se você gosta e você é apostador, aqui na descrição também tem o WhatsApp do Barbie, procura ele, tá com um trabalho bem bacana. Se você é amante de MMA, gosta aí de ouvir as nossas análises, esse você vê o lugar certo aí, venha conferir aqui o nosso trabalho. Barbie, Anthony Smith versus Alexander Rakic. Esse Anthony Smith tá vindo de derrota para o Glovão, uma batalha entre os dois aí, o Glovão acabou matando ele aí no 5º round. O que a gente pode esperar aí do Anthony Smith para essa luta, enfrentando aí o seu garoto, o Alexander Rakic? Que coisa boa que você já falou, porque eu não preciso falar e a galera acha ruim porque eu falo, mas pra vocês saberem, existe uma lista por aí de todos os meus garotos. Vocês acham que eu tiro isso na hora que eu tô falando? Não, todos os meus garotos estão listados. Um dia eu vou publicar isso no YouTube. Mas enfim, vamos falar aqui. O Anthony Smith tá vindo de uma guerra e infelizmente foi uma guerra na qual ele foi massacrado. É até difícil falar o que eu espero dele, porque, para ser sincero, muitas coisas foram vistas nessa guerra e não muitas boas. Então, tipo assim, o Anthony Smith sempre foi um cara problemático, porque apesar da taxa incrível de nocautes que ele tem, ele é um cara que começa as lutas muito devagar. Ele começa apanhando, ele começa tentando sentir o ritmo, ele começa tentando se defender. Então você vê que em lutas, por exemplo, contra o Volkan Ozdemir, que é um top da categoria, ele perdeu os 2 primeiros rounds até o oponente cansar e ele conseguir manter a superioridade. Contra o Hector Lombard, que é muito menor do que ele, foi exatamente a mesma coisa. Começou perdendo 2 rounds, nocauteou no 3º. Então já é uma coisa natural de se ver nele. Aí chega essa luta contra o Glover Teixeira e ele começa lançando muito mais golpes do que normalmente. Muito mais. O Chael Sonnen estava realmente falando, tipo, se você pegar qualquer luta do Anthony Smith e comparar com a luta contra o Glover, você vai ver que ele lançou 2 vezes mais golpes contra o Glover do que ele lança em quase todos os rounds que ele faz. E, tipo assim, ele é um cara com um arsenal ofensivo muito variado. Ele tem um bom boxe, tem um bom jogo de mãos, tem bons chutes, boas joelhadas, boas cotoveladas. Então, como agressor, ele é realmente de muita qualidade. Só que o que acontece se você se impõe um ritmo muito maior ao que você está acostumado, você vai cansar mais rápido. E esse que foi o problema. Ele fez 2 rounds parecendo um lutador fantástico, fabuloso, pronto para disputar o cinturão novamente, e depois ele não aguentava mais respirar e foi dominado pelo Glover ao longo do 3º, 4º e 5º rounds, a ponto que a gente estava questionando o corner dele se preocupar com ele. Até chegou uma hora que ele chegou pro corner dele e falou: meus dentes estão caindo, de tanto que ele estava apanhando, e o corner falou: não, massa, volta lá e tenta dá mais um pouquinho, estabelecer o jab. Pois volta lá, estabelece esse jab e usa os chutes frontais. Pelo amor de Deus, galera, o cara tava morto. E aí o negócio foi muito legal o que ele fez por 2 rounds. Ele pareceu realmente um lutador muito melhor. Mas só que ele não consegue sustentar esse ritmo. Então, essa luta, o que ele vai fazer? Será que ele vai tentar voltar para o ritmo anterior? Porque essa luta vai ter só 3 rounds, sabe? É uma luta boa se ele quiser testar esse tipo de coisa. Porque testar em uma luta de 5 rounds, de fato, foi um erro. Mas falando a respeito do Smith como artista marcial, ele tem bom boxe, boa movimentação de cabeça, bons chutes frontais, joelhadas, cotoveladas no clinch, trabalha muito bem movimentação de cabeça combinado com golpes tipo ganchos e cruzados. Ele queda também, tem um jogo de chão surpreendentemente bom, assim, para um cara que, se você olha o cartel, ele sofreu muitas finalizações. Mas só que é um cara que está constantemente se movimentando quando está por baixo e ele ganha posições muito facilmente quando está por cima. É um bom lutador. Agora, eu tenho realmente dúvidas se o Anthony Smith está realmente dentro do top 5 da categoria. Porque ele tem 2 vitórias de muito renome aí na categoria dos meio pesados, que foram contra o Volkan Ozdemir e contra o Alexander Gustafsson.
Só que todas essas duas lutas, eu vou colocar uma interrogação nas duas, porque para mim o Volkan Ozdemir ele melhorou muito depois dessa. Quando ele foi lutar contra Dominic Reyes, Ilir Latifi, o próprio Alexander Hakik, que a gente vai falar mais tarde, ele parecia outro lutador. Da mesma forma, eu não acho que o Alexander Gustafsson estava na sua melhor forma quando ele lutou contra o Anthony Smith. Então, tipo assim, eu acho que em um nível técnico, o Anthony Smith pode até estar realmente dentro do top 5 dos meio pesados atualmente. Só que eu não sei se o jeito dele lutar vai garantir que ele consiga ter... Pois é tipo assim, garanto que ele tenha bons resultados contra o top 5, porque a gente já viu que se ele não lutar com alto volume, ele tende a perder muitos rounds iniciais contra uma galera bem monstruosa. E se ele lutar em alto volume, ele cansa bastante. Então eu acho que essa luta agora vai ser uma luta ideal para ele, porque ele vai estar enfrentando um cara forte, ele vai estar enfrentando um cara atlético, e vão ser só 3 rounds. Então se tem luta para ele dar tudo de si, vai ser essa agora. Interessante. Babi, do outro lado aí, a gente tem o Alexander Hakik, vou até puxar aqui o histórico dele, tá vindo aí de derrota para o Volkan Ozdemir, é a segunda derrota dele na carreira. O que você viu nele aí para você dar esse selo de seu garoto aí? O que ele pode estar trazendo para enfrentar aí o Anthony Smith? E o que ele vai consolidar caso conquiste essa vitória aí para cima do Anthony Smith? Bom, então, a derrota dele para o Volkan Ozdemir foi muito contestada. Eu não acho que foi um resultado tão absurdo assim quanto muitas pessoas acharam. Eu acho que a vulnerabilidade dele a chutes baixos definiu esse resultado, mas definitivamente uma luta que poderia ter sido marcada para ele, porque foram rounds muito parelhos. E o que eu vi no Alexander Hakik? Para começar, ele é um meio pesado gigante, muito atlético, que é algo já incomum de você ver na categoria, sabe? Ele tem um bom boxe, ele tem um bom tempo de entrada e saída, ele tem bons chutes, boas combinações, finta muito bem, e além de tudo isso, ele queda muito bem, sabe trabalhar por cima, tem um bom jiu-jitsu. A segunda luta que ele fez no UFC, se eu não me engano, foi contra o Justin Ledet, que era uma luta que o Justin Ledet, eu acredito que ele vinha invicto aí na carreira, ou só teve uma derrota aí no início, e era bem favorito para esse confronto, e ele foi dominado a ponto de praticamente todos os rounds serem 10-8, porque o Hakik simplesmente não deu chance, quedou, trabalhou o ground and pound com excelência, foi uma diferença de mais de 100 nos golpes conectados, e tipo assim, esse não é o jogo do Hakik, ele faz esse tipo de jogo porque ele é bom em tudo, e é incrível você ver um meio pesado realmente bom em tudo. Na minha concepção, quando ele estava surgindo na categoria, ele e o Dominic Reyes eram de longe os melhores prospectos da categoria. Os caras que tinham apresentado mais talento, maior disciplina em muitas áreas, e também essa questão do atleticismo, que pode parecer um negócio bobo, mas eu acho que você nascer com essa genética, com essa qualidade, ainda mais nesse peso mais pesado, é um diferencial. Boa parte dos caras que estão dentro do top 10 da categoria hoje vão perder para o Hakik e pro Dominic Reyes puramente por não serem tão atléticos assim. E isso é normal em qualquer esporte de luta. Mas falando assim, a respeito do Hakik, ele está aí escalando os rankings, está no top 8 atualmente e está lutando contra o top 5 mais instável que a gente tem hoje. Então essa é uma luta que eu imagino que as casas de aposta, inclusive, estejam favorecendo muito o Hakik justamente por essa questão da instabilidade que o Smith está demonstrando. O Hakik vencendo, ele vai finalmente entrar no top 5, onde algumas pessoas acham que ele já pertence. E ele realmente é um lutador que eu acho que não fica devendo nada para a maior parte dos top 5. O que aconteceu com ele também foi uma coisa muito semelhante ao que aconteceu com o Anthony Smith. Chegou uma luta que o gás dele pareceu não representar. Só que a diferença é que essa luta foi só de 3 rounds, né? Que foi justamente a luta contra o Volkan Ozdemir. As outras lutas contra Devin Clark, o nocaute fantástico do Hakik contra o Jimmy Manuwa, todas definidas em um round. Então eu fico pensando realmente, esse é um cara muito atlético, mas ele consegue manter o mesmo ritmo ao longo de toda a luta. Inclusive, vamos falar um pouco do nocaute dele em cima do Manuwa, que foi uma coisa linda, porque foi uma finta seguida de troca de base e terminada num chute alto de esquerda. Isso, para mim, demonstra não só um nível alto de kickboxing, mas também uma flexibilidade e uma velocidade nos golpes muito boa para um peso meio pesado. Então eu acho realmente que até a própria luta contra o Volkan, que é um lutador excelente, está lutando num nível altíssimo hoje,
mostra como que ele está realmente preparado para esse próximo passo. E eu não acho que essa luta seja tão desnivelada assim, eu vou falar mais a respeito disso. Não acho que ela seja tão desnivelada quanto eu vi a maior parte das casas de aposta pontuando, mas, igual o que eu estou falando, ele tem o selo de meu garoto. Ele eventualmente vai chegar lá. Não importa os tropeços. Bora pra análise. É isso aí. O Barbie comentou aqui com relação à luta ser de 3 rounds, né? A luta principal desse evento seria Yair Rodrigues versus o Zabit Magomedsharipov, mas acabou caindo aí, infelizmente. A gente tá ansioso para assistir essa luta também. E aí eu perguntei pro Barbie, né? Como assim que vai ter uma luta principal de 3 rounds, né? E aí o Barbie usou um argumento aqui que eu acho que os atletas usam, né? A gente é pago pra lutar 3 rounds, por que vai lutar 5, né, Barbie? Pois é, se eu não me engano, inclusive foi o Josh Thompson, hoje lutador do Bellator, que falou: pra mim não compensava, ele me colocava em luta principal, eu tava recebendo a mesma coisa pra lutar 10 minutos a mais. Isso não é pouca bobagem, sabe? A gente fica... Mas só pra constar, eu sempre fui apoiador que lutas que envolvem um top 5, todas elas deveriam ter 25 minutos, porque esses caras estão essencialmente se preparando muito, ou estão muito próximos de uma disputa de cinturão. Então vamos dizer que o Rakik ganhe essa luta e ganhe mais uma luta, talvez contra o perdedor de Dominic Reyes contra Jan Blachowicz. Ele vai chegar numa disputa de cinturão provavelmente sem experiência no quesito. E isso depende de sorte, sabe? Depende de você ser um nome grande para fazer uma luta principal. Não é algo que faz sentido esportivamente. Essa luta deveria ter 25 minutos desde o início. Não por ser evento principal, mas por envolver um top 5 legítimo, nesse caso sendo o Anthony Smith. Mas vamos falar a respeito do confronto entre os dois. Eu acho que muito vai ser definido porque os dois estão vindo de performances que o gás custou. Então, eu estou realmente curioso para saber se eles vão tentar impor a vontade deles da mesma forma no primeiro round, trocando, ou se eles vão tentar manter o gás ao longo da luta. Eu acho que isso vai ter muito a ver com como que a luta vai prosseguir. O Anthony Smith, que é um cara que eu tô mais acostumado a ver começando lento, eu acho que ele tem que começar um pouco mais perto com o Rakik, que é mais atlético que ele. Eu acho que tem o mesmo nível técnico em pé, mas só que ele bate, na minha concepção, ele bate mais pesado e chuta mais pesado do que ele. Então eu acho que o Anthony Smith tem que começar um pouco mais esperto do que ele começa a maioria das lutas. Talvez não no ritmo que ele começou contra o Glover, mas tem que começar um pouco mais. Para o Rakik também é interessante ir para as quedas. Eu acho que ele consegue dominar no solo aí, cansar o adversário e ganhar alguns rounds simples sem se desgastar tanto. E uma outra coisa, isso aqui já é uma estratégia mais para o Anthony Smith, é a vulnerabilidade do Rakik a chutes baixos, que para mim ficou bem aparente na luta dele contra o Volkan. E o Smith também é dessa galera que gosta dos chutes baixos abaixo da linha de joelho, que é um golpe que está entrando na moda aí no MMA e prejudica muito a movimentação do adversário. Então, trabalhar isso, para mim, vai ser essencial. Apesar deles terem muita técnica em todas as áreas, eu acho que o Rakik é um cara que consegue impor o jogo de uma forma superior, porque o Smith, apesar dele ser bom no chão, você nunca vê ele tentando quedar, você nunca vê ele fazendo um trabalho de isometria. Então, eu acho que o jogo para ele é realmente trocar, ele vai ter que estabelecer a distância, ele vai ter que trabalhar muito bem o jab, realmente na ponta dos cascos, porque ele não pode deixar o maior atleticismo e a maior velocidade do Rakik contarem inicialmente. Para o Rakik vai ser uma questão realmente de movimentação de cabeça, passar dessa primeira linha, conseguir trabalhar golpes no corpo, golpes em cima, chutes, e de preferência conseguir uma queda, trabalhar por cima, eu acho que seria essencial. Eu acho que a diferença no atleticismo aí vai ser algo bem significativo nessa luta, e o meu palpite vai no meu garoto Alexander Rakik. Eu sou Pacheco também, além de toda a análise apontar para ele como favorito, eu sou o Pacheco. O Rakik postou uma foto recentemente treinando com o grande Mirko Krokrov, que é uma foto que muitos estão usando para falar: olha só com quem que esse cara tá treinando, como que eu não vou apostar nele? E de fato, eu acho que ele tá fazendo uma preparação muito superior agora que ele teve o susto que foi a primeira derrota no UFC, ainda mais numa luta que ele lutou tão bem. Eu acredito que ele vai ter uma performance surpreendente.
Tipo assim, eu sei que muita gente tá colocando ele como extremamente favorito, mas na minha opinião, pelo que eu vi dos dois lutadores, essa é uma luta em tese equilibrada com favoritismo pro Rakik. Mas só que, simultaneamente, eu acho que ele vai me surpreender e entrar muito melhor do que ele se apresentou em lutas passadas. Então, para mim, o favorito dessa luta é o Rakik. Não é uma luta simples, não é uma luta fácil de se apostar, mas ele fica com o meu palpite. É isso aí, tá aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Se você concorda com ele aqui, deixe seus comentários, mas concorda ou discorda antes, não vai discordar depois não. Deixe aqui o seu comentário e se você também gostou da nossa análise, não esquece de deixar o like aí para fortalecer aqui o canal. Lembrando, na descrição tem um link de nossas redes sociais e se inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações. Até a nossa próxima análise.